Muito bem, alunos, olá. Vamos para a nossa última aula, a aula de número 4. Também dividida em duas partes. Vamos falar a primeira parte, a certificação da rede, para que vocês possam dar conta de terminar o projeto que foi proposto. Com objetivos, esperamos que no final dessa aula você seja capaz de conhecer os procedimentos que são usados para a certificação de uma rede estruturada e conhecer os principais parâmetros de certificação de uma rede estruturada. Para isso, vamos entender o que seria essa certificação do cabeamento. Bom, a primeira coisa que se faz no projeto é a verificação visual. Quem vai fiscalizar a obra, ele tem que dar uma voltinha lá na obra e olhar as distâncias, se o rack está numa localização adequada, se há climatização, se não tem poeira, se as dobras estão sendo feitas de forma adequada, se não foram, se todo o circuito está sendo identificado, enfim, tem várias coisas que devem ser vistas, né, de forma visual, que são as boas práticas conforme o material complementar que eu já passei para vocês. Depois disso, nós temos umas medidas que não são visíveis, e eu preciso de equipamentos para fazer esse levantamento se a rede realmente está funcionando. Esses equipamentos são capazes de testar os cabos da rede, gerar relatórios, corrigir problemas, apresentar as garantias, para que o cliente fique satisfeito e tenha total garantia de que a sua rede vai funcionar. Para se fazer a certificação de uma rede, a gente utiliza um equipamento chamado scanner. Também é conhecido por Pentascanner porque é uma marca de equipamento muito famosa aí no meio das redes aí. Bom, como é que funciona isso? Nós temos um scanner e um injetor. Vamos dar uma olhada aqui nessa figura. Aqui à esquerda nós temos um rack com o patch panel, com vários pontos de rede, e na outra extremidade nós temos o outlet, que é a tomada. Então eu quero medir se esse cabo de conexão entre o outlet e o meu rack está perfeito, está com condições adequadas. O que eu faço? Eu coloco um equipamento aqui nessa extremidade, que ele vai injetar um sinal, vai simular como se tivesse um computador aqui, vai injetar um sinal de transmissão, e na outra ponta eu coloco um scanner que vai coletar os dados de informação. E ele vai me coletar vários dados, várias informações a respeito do funcionamento desse cabo. Tá? Então eu coloco um injetor numa ponta e o scanner na outra extremidade. Aí a figurinha desses equipamentos. Esse aqui, onde tem esse visor, esse display é o meu scanner, e do lado de cá é o injetor. Quais são os parâmetros que se medem? O que esse equipamento é capaz de medir? Bom, uma das medidas mais comuns para a rede é o chamado de Next, ou Crosstalk, ou também Fext quando se mede na outra extremidade do cabo. O Crosstalk é a linha cruzada, né, a interferência que um par de fios faz no outro. Vamos ver aqui na figura. Imagine aqui então que eu tenho os 4 pares de fios, que são os 4 pares que são usados para o cabeamento que usa par trançado. Então, como eu vou estar usando um desses pares aqui para transmitir dados, na hora que eu passo um sinal elétrico, né, nesse cabo, ele vai induzir uma corrente, vai induzir um campo elétrico nos cabos vizinhos. Essa indução, essa energia que é transferida para os cabos vizinhos, elas são chamadas de crosstalk. Antigamente, quando as centrais telefônicas elas não eram digitais, né, eram centrais analógicas, a gente ouvia muito falar em linha cruzada. Né? O que significa linha cruzada? Parte de um sinal entre duas pessoas conversando passava para a linha do vizinho e o vizinho, né, acabava escutando a conversa. É mais ou menos isso. Isso é uma coisa que é inevitável na rede, mas existe uma aceitação mínima para esse tipo de interferência. Qual que é o mínimo de potência de sinal que pode ser perdido para o cabo vizinho? Então existe uma tabelinha que vai montar isso. Geralmente em torno de 30 dB eu aceito com que esse sinal passe para o lado de lá. 30 dB corresponde, aí nós vamos ver mais à frente, a milésima parte do sinal. Então se eu tiver 1000 volts aí de potência, 1 voltzinho estaria passando para o cabo do lado. E aí essa parte seria a parte que é aceitável no Next. Mais parâmetros de medição vocês podem procurar aí para verificar. Tem vários outros, eu vou comentar mais alguns daqui a pouquinho. Bom, vamos ver o que é o decibel, que é essa medida em dB que eu falei para vocês no caso do crosstalk ou da interferência. Ele é medido por essa equação. Então eu tenho a potência do sinal, medida por 10 vezes o log na base 10 da potência de entrada pela potência de saída do sinal. Aqui alguns exemplos. Não precisa decorar nada de fórmula não, é só para entender mesmo. Então o que corresponde a 3 decibéis?
corresponde à metade do sinal. Então, se eu tiver com uma potência, sei lá, de 5 watts, 2,5 está passando para o cabo vizinho. Então, essa potência que passa para o cabo vizinho é que ela é indesejável. Agora, se eu estou falando de atenuação, aí eu não quero perder essa potência. Então, quanto mais próximo, quanto mais baixo, abaixo de 3 dB eu tiver, melhor eu vou ter a funcionalidade do meu cabo. Então, no caso anterior, que era interferência, o que eu quero de interferência? O mínimo possível. O mínimo que eu puder fazer de interferência entre os cabos é melhor. E para isso, é melhor eu ter mais ou menos dBs? Mais. Quanto mais, melhor. Vamos ver aqui o que significa os 30 dBs que eu tinha falado. Os 30 dB significa a milésima parte. Então, o log de 1000, né, que vai me dar esses 30 dBs aqui. Que aí vai dar 10 a terceira, que são os 30 dBs. Então, 1000. Então, se eu estou fazendo uma transmissão de 1 volt, que os sinais são pequenos, então o que seria passado de interferência para o cabo vizinho? 0,0001. Ou seja, uma parte muito pequenininha. Então, essa interferência, nesse nível, ela é aceitável. É assim que se mede tanto atenuações quanto interferências. Essa é a medida de dB. Vocês podem estudar também outros materiais que se acharem necessário. Bom, aqui uma outra medida que é feita pelo aquele dispositivo, né, pelo scanner, que é o WireMap. O WireMap ele mostra se os cabos estão todos conectados. Olha só aqui no desenho. Ele está mostrando que esses cabos têm mais ou menos a medida de 75,4 metros. Aliás, a distância também é uma medida, né, dos parâmetros de certificação. E está mostrando que o par de um lado, 1, do outro lado está funcionando, o 2 com 2, o 3 com 3, o 6 com 6. Agora o 4 houve um rompimento, ou seja, de um lado o 4 está conectado, mas na outra extremidade não fizeram a conectorização direita. Então esse aqui é um cabo que não passou no teste de WireMap. Tá? Então o WireMap é mais uma das medidas aí que podem ser visíveis, né? Que podem ser medidas pelo equipamento, já que não é visível. Às vezes você olha para o conector, parece que está encostando a extremidade do fio e ela realmente não está, como está mostrando aqui nessa figura. Mais parâmetros. Nós temos aqui a atenuação, o length, que é o comprimento, a perda de retorno, o delay skew, PS next. Bom, vamos ver aqui, por exemplo, esse Power Sum Next. Eu vou falar dos outros daqui a pouquinho. No Power Sum Next é a soma das interferências. Ou seja, aquele do Next era quanto que ele interferia nos outros pares. Agora, imagine que você esteja transmitindo em todos os pares de fios. Quanto que cada par de fio vai contribuir de interferência com o único par que está ali sozinho? Então, olha, o par 4 interfere no par 1, o par 3 interfere no 1 e o 2 também interfere no 1. Essa soma dá uma soma de interferências que é chamada de Power Sum Next. Para atenuação é mais ou menos assim. Na hora que você está injetando um sinal na ponta do cabo, ou seja, está bem próximo da transmissão, aquele cabo ele tem um limite de distância de 100 metros, não é isso? Nós vimos aí nas aulas. Por que 100 metros? Porque a potência ela é muito grande de transmissão na hora de fazer o início da transmissão, mas lá na extremidade ele vai perder. Perde por quê? Porque qualquer material elétrico perde por calor. Então o sinal vai se atenuando. Se transmite 1 volt nessa ponta, a 100 metros ele não vai ter quase nada desse 1 volt sobrando, e aí eu não posso reconhecer que tipo de sinal aquele é transmitido. O length é a abreviatura de comprimento, ou tamanho. Qual é o tamanho desses pares de fios? Como eles são trançados e trançados de forma diferente, eles têm tamanhos diferentes. Então essa medida ela é medida para cada par de fios. O return loss é a perda de retorno. Ou seja, quando você injeta um sinal aqui na extremidade do fio, lá na outra ponta ele reflete, ele volta refletindo e chocando com o sinal que está indo daqui para lá. Então a gente tem uma certa perda de retorno. E o delay skew é a diferença de tempo que o sinal passa por esse cabo e nesse outro cabo aqui. Então quando você tem dois cabos transmitindo, como eles têm comprimentos diferentes, o sinal chega primeiro em um do que no outro. Essa diferença de tempo é chamada de delay skew. Por último aí o Allen crosstalk. Né? O Allen, lembrando de algo externo. Né? Então se você tem vários fios, não só dentro do mesmo fio um par interfere no outro, como aquele fio inteiro interfere no fio vizinho. Então essa interferência entre fios, entre cabos, desculpe, é chamada de Allen crosstalk. Bom pessoal,
Essa primeira parte é isso que eu tinha a dizer. Vamos ver agora, vamos direto para a nossa segunda parte, para que a gente possa finalizar o encerramento aí do curso. Vamos ver aí essa parte importante para o nosso projeto de redes.